Então, continuando nossa série de aulas sobre biomassa, nós já falamos, lembrando, fazendo um resumo aqui, nós já falamos sobre a fotossíntese, né, como produtora, né, como o processo de produção de biomassa. Falamos sobre os adubos verdes, também grandes responsáveis aí pela uma grande produção de biomassa. E agora nós vamos aí também falar sobre os resíduos. Os resíduos, né, o que define os resíduos? Também são biomassas. Então, o que define os resíduos? Os resíduos nada mais é do que, né, o fruto daquilo que é da sua produção indireta. Né? Ou seja, ela não é uma produção direta. O que são as produções? Aquilo que você tem o objetivo de produzir como matéria-prima. E tudo aquilo que resta da sua produção, ou que sobra dessa sua produção principal, de qualquer tipo de produto ou matéria-prima, você aí vai caracterizar como resíduo. Então aqui eu classifiquei, selecionei, né, diferenciei 4 fontes de geradoras de resíduos. Tá? E, então a gente tem os resíduos vegetais, da produção vegetal em si, nós temos os resíduos animais, da produção animal, os resíduos de qualquer etapa de processamento que você tenha na sua produção, ou seja, a modificação seria o processamento, seria o trabalho, a modificação, né, dos produtos vegetais e animais. Nós vamos aqui descrever cada um deles. E, né, os resíduos das suas instalações. Então, para ficar mais claro, né, vamos colocar aqui, né, quais são os tipos, quais poderiam ser esses tipos de resíduos. Né? Então, quais são os resíduos vegetais, né, para exemplificar? Resíduos vegetais seriam nada mais do que, por exemplo, vamos ver se vocês podem me ajudar aí, as palhas, né? Então, tudo que você gera de palha é um resíduo vegetal, ou seja, você, né, não é necessário, você plantou milho, a palha do milho é um resíduo. Tá? E é claro que a gente vai falar depois, né, quais são os destinos desses resíduos. Nós podemos considerar aí tudo que sobra de os grãos, né, grãos seriam os grãos não utilizados, ou grãos que a gente chama grãos ardidos, ou grãos partidos, né, ou seja, que você tem um certo nível de perda dos grãos que você colheu. Né, as próprias sementes perdidas, né, as próprias, aí você pode colocar galhos de árvores, né? Você pode colocar os frutos. Frutos, é claro que, né, frutos estragados, né? Frutos que tudo isso daqui seria que você não vai usar da sua produção, né? Seria, entre aspas, aí uma perda, tá? Você pode colocar a serrapilheira, que é de matas e florestas, né? Tá bom? Então, aí você caracteriza aí vários tipos de vegetais, seria o vegetal puro mesmo, né? Aqui, ou seja, ainda não trabalhado, não processado. Vamos colocar aqui os animais, né? Quais são os resíduos animais? Praticamente da produção animal em si seriam os estercos, né? Os estercos. Bom, os estercos, aí a gente vai ter vários tipos de estercos, tá? Nós vamos ter aí o esterco de gado, de vaca, nós vamos ter o esterco de galinha, o esterco de porco, que mais? Nós temos o esterco de equinos, né, cavalos, e aí assim vai. Todo que é tipo de esterco que gera da sua criação animal, tá? Você está aí caracterizando como um resíduo de animal. Tá? A gente só não considera o esterco humano. Né? O esterco humano a gente não vai colocar aqui. Né? E o que se pode usar apenas seria diretamente em árvores, plantio de árvores, né? Ou seja, que não é para consumo humano. Mas a princípio nós vamos só utilizar o esterco
desses animais que eu falei, menos o humano, tá bom? Tem gente que usa, nós aqui optamos por não usar. Depois nós podemos falar aí só quais são as implicações dos resíduos do esterco humano, né? Que seriam fezes humanas. Então a gente descarta isso. E aí aqui então a gente tem a parte de processamentos, né? Então às vezes você do seu produto que você colheu, você vai processar. O que é processar? Vai desde, por exemplo, você colheu o leite, você tirou o leite, você vai fazer o queijo, né? E aí do queijo vai ter os resíduos do queijo. Você colheu uma fruta, você vai limpar a fruta, né? Ou seja, você vai selecionar a fruta, vai tirar os galhos, vai tirar, né? Vai limpar ela, vai tirar os excessos, né? Às vezes você vai fazer, por exemplo, a polpa daquela fruta, você vai tirar a casca. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui casca, né? Por exemplo, vamos selecionar aqui certinho. Então, casca. Casca já é um resíduo, né? Às vezes do processamento gera tortas, né? Tortas, às vezes, por exemplo, bagaço, né? Então veja aqui, né, de qualquer fruta, você pode, tanto casca, por exemplo, do café, do processamento do café, o bagaço de alguma fruta, né? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o lodo, né? Às vezes lodo de algum processo de tratamento, tá? Então às vezes você vai tratar, existe aquele lodo nada mais é do que, às vezes, algum processamento, existe a decantação de resíduos, né? Então aquele lodo que gera, né? Às vezes até no próprio tratamento de água, você tem aí dos efluentes, né? Você tem, aí gera um lodo, e esse lodo é caracterizado, você pode colocar aqui como essa parte de processamento, tá bom? E assim vai, então tudo que você processar, você pode colocar aqui. Que mais? Aqui então, agora as instalações. Instalações você pode considerar tudo que é desde a sede do seu sítio, da sua fazenda, do seu condomínio. Então o que mais a gente pode colocar? Então a gente pode colocar a cozinha, por exemplo, se você tem uma cozinha que alimenta aí os funcionários, se você tem um restaurante, então vamos colocar aqui, né? Seria resíduos da sede, ou seja, o lixo reciclável. Aqui a gente está falando já de um lixo que você separa do seu reciclável da sua casa. Aí pode ser do seu restaurante, de um restaurante, né? Que às vezes tem no local. Pode ser aí a cozinha, como eu falei, né? A cozinha, resíduos da cozinha. Então pode ser também aqui, aí a gente pode ir para a parte de jardinagem, né? Ou seja, resíduos de jardinagem. Você tem um jardim, né? Podas de árvore, de grama, então vai entrar aqui também. Às vezes você faz o café, né? Tem a borra de café, né? Borra de café. Então são todos os resíduos, pode ser em pequena quantidade, mas seria aqui como se fosse de um projeto, né? Por isso que é importante, eu vou até colocar em vermelho aqui, você ter nessas instalações, né, um projeto de reciclagem. E um projeto de reciclagem específico para as suas instalações. Tá? Esse daqui, na verdade, é um projeto de resíduos de uma maneira geral. E aqui você pode ter um projeto de reciclagem dentro das suas estruturas. Então, às vezes você tem a serrarelia, um local de manutenção, né, em que você mexe com madeira, né, você corta a madeira, e aí então você pode ter o resíduo, né, que seria a serragem, né? Certo? Então, serragem de madeira. Então veja, aqui nós temos alguns exemplos, tá? E aí vai longe, tá? Vai longe. Vocês podem aí, né, inclusive no projeto de vocês vão aí estar colocando, né? Lembra que na lista de vocês vão selecionar quais são já os resíduos que você tem, tá?
e você vai selecionar tanto os que você tem e os que você vai gerar dentro do seu projeto, na sua produção. Tá bom? E aqui que a gente pode colocar também, né, eu estou colocando, na verdade, são instalações internas, né? Internas, mas podem ser também o quê? Externas. Tá? Então, o que seriam instalações externas? Instalações externas, você vai, né, de repente você tem uma pizzaria aí, uma serrarelia que está fora da sua unidade, por exemplo, na pizzaria você pode pedir as cinzas, né, da caldeira, você pode, às vezes tem uma usina, você pode pegar o bagaço, né, o bagaço da cana, né, cinzas, né, de caldeiras, ou seja, resíduos aí de instalações externas. Você pode pedir a própria serragem de uma serrareria aí próxima de você, tá? Então é tudo resíduo de pedreiras, né, para fazer rochagem, tá? Então tudo isso, claro que você pode estar importando, né? Então, ou seja, trazendo de fora para estar candidato. A gente aconselha que o máximo, né, o ideal é o máximo você aproveitar da sua própria unidade agrícola, de você gerar, depender quanto menos de fatores externos, tá? Dê preferência para os seus resíduos internos, tá bom? Além do que fica mais barato e também você não vai gastar com transporte para trazer. Às vezes você tem algumas pessoas que dão isso, né? Alguns dão os resíduos, outros você precisa comprar. Mesmo assim, se você for comprar esse resíduo, fica mais barato que adubo NPK e tudo mais, tá bom? Mas, a princípio, o que você precisa fazer aqui é agora você vai, né, integrar isso daqui. Né? Então, a gente vai fazer o que aqui? Nós vamos colocar, né, vamos colocar precisa centralizar isso daqui. E para centralizar, nós vamos propor aqui, né, seria um centro, seria um centro, né? Uma usina de compostagem. É um centro. Ou seja, é um local onde você vai estar aí, né, levando todos esses resíduos. Então você pode levar, né, com uma carretinha, com uma carreta, ou você pode, né, tá aí com o trator, uma carreta. Então você vai trazer os vegetais, pode estar trazendo os animais, pode estar trazendo o material processado e pode estar trazendo o material das instalações, tudo para cá. Tá? Agora, o que eu queria dizer era que você pode tanto trazer para cá para ser transformado em compostagem, aí depois nós vamos ter aula só sobre compostagem, ou você pode, né, usar o próprio resíduo no próprio local, tá? Ou seja, você usa o próprio resíduo do animal, o próprio resíduo vegetal, né, nesses casos aqui. Agora, nesses casos de processamento, instalações, você sempre vai trazer para cá, tá? Mas o ideal, quanto mais se você puder, né, você pode fazer mini usinas de compostagem, você pode fazer no próprio local aqui, né, numa área que é de vegetal. Ou seja, vamos supor, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um pasto, você não precisa levar para o centro de compostagem para fazer a compostagem. Você pode fazer uma mini ali dentro daquele próprio pasto, que você vai usar os resíduos do animal e vegetal naquele pasto, tá? Mas o ideal é trazer tudo para um local só. Então, por quê? Porque aqui você vai, né, ter um controle maior do que a gente já falou em algumas aulas sobre a relação carbono-nitrogênio, né? Então você sabe da relação carbono-nitrogênio. Então, por exemplo, essas partes vegetais vai ter uma relação carbono-nitrogênio muito alta, e essa
animal mais baixo. Então, se você tem um centro de usina de compostagem, você vai misturar todos esses resíduos, tá? E vai estar equilibrando maior esse composto. Além do que, você vai estar misturando também os aspectos, né, que a gente sabe, etérico, que é do corpo vegetal, os aspectos astrais, né, o corpo astral, a energia astral dos animais, tá? E você vai poder aqui trabalhar colocar um centro, né, que a gente fala, que a gente vai colocar os preparados. Você pode usar os preparados biodinâmicos mais fácil aqui nesse centro. Então, a compostagem, acho que vocês sabem, né, você cria um bolo, né, desses resíduos, então, e você vai criar vários, no caso seriam no caso aí seriam montes, né, desses resíduos, né, e que você vai ter um planejamento depois, né, mais ou menos a gente fala, né, aí 1 metro de altura e 2 aqui, depende, né, da situação que você tem, mas 1,5 metro de altura, né, mas e a de largura vai depender, você pode fazer maior, pode fazer uma largura menor aí, de comprimento que a gente fala, mas isso não importa agora. O que importa é que você vai criar esses compostos, esses montes, né, e você vai fazer a mistura, né, e aqui você também vai ter um sistema que a gente chama de um sistema de alavanca, que esse é um processo aeróbico, então você vai precisar misturar esses resíduos, tá? Então existe a diferença também, porque veja bem, qual que é a diferença? Basicamente, eu posso já adiantar que vai outro aspecto importante, que é a diferença entre matéria orgânica, né, e humus. Acho que muitos de vocês já sabem, né? Então aqui no caso, isso é uma matéria orgânica pura. Tá? Então se você jogar a matéria orgânica direto no solo, é um efeito. Agora, o que é o humus? O humus é a matéria orgânica trabalhada dentro desse processo de compostagem. Ou seja, ela é uma matéria, é um outro material. Né? E é um material de superior, a gente considera como superior da matéria orgânica, porque devido à sua estrutura e suas características. Ele foi trabalhado, ele se transformou. Então é muito diferente você jogar um humus na terra do que uma matéria orgânica só pura. Tá? A matéria orgânica ela vai ter mais características, mais função aí nutricional. Ela vai gerar, vai dar os nutrientes do solo, mas né, o humus já cria outras qualidades para o solo, mexe na estrutura e tudo mais, tá bom? Então o fruto da compostagem é um humus, né? O humus de composto. Existe o humus de minhoca. Aqui outra vantagem de você criar essa usina de compostagem é que você pode estar colocando junto com a sua miocultura aqui, né? Você entrega, você faz no mesmo local que você faz a usina de compostagem, você faz o seu verme composto, você faz a sua criação de minhoca, a sua miocultura, tá? Então aí você só vai, porque na verdade esses resíduos todos vão ser alimentos para a sua minhoca, para a sua miocultura. E aí é diferente, vai sair o humus de minhoca. Então isso é importante também dizer, não sei se, acredito que todos sabem, mas existe o humus do composto, da compostagem, e existe o humus da minhoca. Né? Também são diferentes. O humus da minhoca ainda é superior do que o próprio humus de composto, tá? Então veja, matéria orgânica, o humus de compostagem é superior à matéria orgânica e o humus de minhoca é superior do humus de compostagem, tá? E todos aí, claro que a gente pode estar colocando os preparados, que aí vai ser um material superior ainda, tá? E é claro que isso tudo, né, vai voltar, isso tudo volta para a produção vegetal, tá? Então volta para a terra, né? E aí então você, né, praticamente aí você tem um aproveitamento total desses resíduos, né? Nada se joga fora, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também, vou mostrar que existem, né, maquinários hoje para você estar, né, fazendo uma trituração, né, uma trituração inicial, né? Mas basicamente você vai precisar
aqui de 3 maquinários que a gente diz para esse processo. Né? Um que é estruturador de matéria orgânica, principalmente a vegetal. Tá? Você vai precisar aí da carreta, do trator e da carreta para estar transportando isso daqui. Tá? E você vai precisar, dependendo do local, você pode ou não precisar de um sistema de alavanca aqui, pode ser mecânico, pode ser manual também, tá? Mas para estar mexendo aqui nessas, para fazer a aeração da compostagem. Tá? Então praticamente é isso, tá, pessoal? Então é bem simples, não precisa de uma estrutura maior, tá? E então eu vou mostrar agora aqui para vocês alguns exemplos só, né? E depois eu vou dar o nome para vocês procurarem, para que ajude aí essa parte de, principalmente aqui na picagem do vegetal. Por quê? Porque ao você picar o vegetal, você vai estar aí acelerando o processo, né? Vai demorar menos tempo para você ter o produto final, que é o humus, tá bom? Então eu vou começar com esse triturador aqui, que é um tamanho médio, tá? Então acho que esse aí, dependendo da ocasião, ele é grande para muita gente, tá, pessoal? Mas eu vou colocar porque ele é um pouquinho mais completo e ele mostra aí algumas características interessantes, né? Então veja que ele é o triturador de galhos, né, acoplamento para trator, né, da marca Trap. Aí é claro que é uma sugestão, né? Existem várias marcas, tá? Mas aí eu estou colocando essa marca aí. Então tem um modelo, né, 500T, TR500T. Tá? Então veja que aqui você pode usar ele, né, no próprio trator, na tomada de potência do trator. E você, então esse é interessante, porque que eu quero? Porque você pode fazer a própria trituração no local, né, ou deixar na própria o seu centro de compostagem, né, na sua usina de compostagem aí. Ou você pode ir até o local e picar lá mesmo. Então veja que é interessante isso daí. Veja que ele tem 2 bocas, né, uma para galhos mais finos e outras para galhos mais grossos, tá bom? E aí vocês depois dêem uma olhada, pesquise, né, qual é a capacidade dele, qual é o tamanho dos galhos que ele está recebendo, tá? A capacidade de produção deles e valores e tudo isso daí. Então por que eu não coloco agora? Porque isso aqui muda bastante, né? Os valores e tudo mais muda com o tempo. Então vocês só se atualizem aí. Então o próximo aqui é esse menorzinho, tá vendo? Então é de uma outra marca, tá? E aqui ele também é triturador de galhos e aproveita também para forrageiro, né? Ou seja, para você fazer forrar, para dar comida para o gado aí, né? Então também tem essas 2 utilidades. Veja que ele é mais portátil, é mais levinho, né? Menor, né? Vai ter uma produção aí também menor em relação ao outro, né? E é de outra marca. E veja que esse daí já é a gasolina, né? Então tem o motor dele. Também pode estar colocando na sua usina a gasolina, né? Esse outro aqui é bem menorzinho, né? Também da Trap. Esse aqui é mais para jardim mesmo, se você tiver um jardim. Eu vejo que ele provavelmente para pouca quantidade de galhos, né? Então também dê uma pesquisada, é o modelo aí TR200, inferior daquele TR500. Aqui outro modelo, mais parecido, né? Outra marca, na verdade. Mas veja que tem bastante marca, só dei mais essa sugestão dessa marca. Então, procure aí na internet que você vê eles funcionando, né? Aqui um tamanho um pouquinho maior, né, quis colocar. Né? Aqui já seria geralmente quem tem isso é prefeitura, né? Eu acho que esse valor aqui também é puxado pelo trator, mas provavelmente ele tem um valor maior, ele é um pouquinho mais caro. Mas se você tem uma grande quantidade, né, você pode estar... E a compostagem também pode ser uma fonte de renda para vocês. Vocês podem estar produzindo, né? De repente pode se tornar uma renda para você. Então vale a pena investir também. Ou seja, você exportar resíduos, né? A pessoa compra de você um material triturado, né? Então você pode investir nisso daí.
E aqui um tamanho bem maior, eu coloquei só, né? Seria um tamanho mais industrial ainda, né? Veja que ele também é transportado, né? Mas aí ele tem uma altíssima potência, né? Então, rebocável também, aí veja, né, o tamanho do galho que ele vai conseguir aí tá de uma vez só, tá triturando, tá? Então é só esses aí, tamanho maior para tamanho industrial. Como eu falei, né, isso aí você pode investir, de repente você produz aí produz composto, né? Ou às vezes você está produzindo para minhocultura também, né? Então eu acredito que vale a pena conferir aí os valores e se vale a pena investir, tá? Mas isso aí é só também, não necessariamente não precisa nenhum desses, mas ajuda muito, como a gente disse, a biomassa, isso é o que vai valorizar a biomassa, né? Então isso tudo a gente considera, né, como uma energia, é o nosso adubo, é o nosso grande combustível, é a biomassa. Então, vale a pena então você tem essas duas fontes que nós colocamos aqui, né, que são os adubos verdes, o próprio adubo verde, que é a produção objetiva da biomassa, e tem os resíduos, né, que é a produção mais indireta da biomassa. Então, juntando tudo isso, você tem aí a sua grande fonte, né, de energia, que tudo isso veio do Sol, né? Toda a madeira, tudo isso é energia do Sol, que a gente está transformando, né, em compostagem, está transformando em um adubo, né, que é o grande segredo aí que está, né, de você não precisar realmente dos adubos externos, de comprar mais adubo. Tá? Então faça as contas, quanto você gasta por hectare, né, de adubo. Então não vale a pena, de vez de você, né, tá aí investindo no adubo, não vale a pena você estar investindo na criação do seu próprio adubo, né? Faz as contas, quanto você gasta por hectare, e se você produz 10 hectares, quanto você gastaria em 10 hectares. Né? Então, se nesses 1 hectare ou nesses 10 hectares você já consegue investir esse valor para montar esse sistema, que nada mais é do que muito simples, como eu falei, você ter um tratorzinho, uma carretinha, né? Às vezes você já tem o trator, você só vai adquirir uma carreta, né, para estar transportando, e ter esse triturador, tá bom? Então eu quero dizer que vale a pena investir nisso, que é o grande segredo da agricultura sustentável. Bom, da agricultura orgânica, porque esse é o alimento, é o combustível de todo o sistema, tá bom? É como se você tivesse aí comprando um carro híbrido movido a eletricidade ou um carro que antes era álcool, era diesel, trator a diesel, você está comprando aí um carro a eletricidade ou um carro próprio álcool, né? Mas se você produzir o álcool, ou um carro movido a teto solar, né? Movido a água, não sei. Seria um processo que você vai investir, né? Uma tecnologia que você vai investir só que você vai estar aí ganhando a sua autonomia, tá? E claro, né, você vai contribuir aí com o planeta também, porque esse processo ele não necessariamente aí libera o gás carbono que é liberado aí por todos esses processos, né, que a gente fala que é a liberação do gás carbono aí na atmosfera. Então, ou seja, você vai estar contribuindo com a natureza também, tá? Então é mais econômico, mais ecológico, né, e muito mais inteligente, né, o que a gente chama de uma agricultura limpa, né, um processo limpo, tá bom? E é muito gostoso trabalhar com você saber que você está reaproveitando tudo, é uma sensação muito boa, né? Eu não sei quem já teve essa sensação, acredito que você já tem. Quando você está aproveitando tudo, é uma sensação, você fica em paz, né? Porque você fala, olha, não estou gastando nada, estou aproveitando tudo, estou fazendo economia, e ainda estou ajudando aí a limpar o planeta, tá bom? Então,
É isso aí, pessoal. Então, essa é mais uma série de biomassa, da nossa biomassa. Agora, nós vamos falar mais detalhes nas próximas aulas sobre a compostagem, né, sobre a relação carbono-nitrogênio, tá? Então, fiquem aí com as nossas próximas aulas e vamos em frente.